Olá, senhores, tudo bem? Vamos iniciar aqui um tutorial de revisão para a prova de processo penal para a turma do quinto período da Faculdade Uniron, tanto no campus da Mamoré quanto no campus Shopping, né? Nós temos aqui material que foi trabalhado durante o bimestre, iniciando lá pela pretensão punitiva, né? A pretensão punitiva ela surge quando alguém pratica uma conduta descrita como crime. Então veja, é, a pena está para a pena está para a prática do crime, assim como a nulidade está para o processo penal. Então percebam, quando alguém aqui no mundo material pratica uma conduta que aqui está descrita no mundo das hipóteses como crime, eu tenho a subsunção do fato ao tipo, gerando daí uma consequência, e essa consequência é a pretensão punitiva. O Estado não só pode, como deve punir aí este que ousou tisnar o sistema. Então, no nosso exemplo aqui nós temos o artigo 121 do Código Penal, que traz uma conduta descrita como crime, matar alguém. Matar alguém e a pena reclusão de 6 a 20 anos. Na sequência, tem aqui uma explicação de que o direito penal ele não é um direito de coação direta. Ou seja, essa pena aqui, ela não se aplica automaticamente. Não é um sistema de coação direta. Não pode ser aplicado diretamente. É necessário que exista um processo penal. Através deste processo penal, que será ali modulado, né, e quantificado a pena, né? Isso é chamado de axioma de Ferraioli. Ferraioli diz que não há crime e não há pena sem processo, né? Não há pena sem processo. Então, é a pretensão punitiva do Estado que surge com o cometimento do crime, e esse Estado tem de impor a um indivíduo uma sanção penal. Cabe ao Estado, no momento da prática de uma conduta delituosa descrita como crime, alguém pratica uma conduta descrita como crime, surge para o Estado o dever de aplicar aqui uma sanção, né? Para tanto, o Brasil adotou alguns sistemas processuais. O que são sistemas processuais? São formas e maneiras de se levar a cabo, né, a aplicação desse direito material. Então nós temos vários sistemas processuais, mas os mais importantes, né? O primeiro deles, chamado sistema inquisitorial, depois o sistema acusatório, e o terceiro mais importante ali, sistema misto, também chamado de sistema francês, né? Só lembrando aqui a título de revisão que o Brasil adotou o sistema acusatório. Vem adotando aqui o sistema acusatório, um sistema que ele possibilita, né, paridade de armas. Eu teria aqui um juiz imparcial e eu teria partes, né, diversas. Uma parte que vai acusar e outra parte que vai fazer a defesa, né? O Brasil adotou aí o sistema acusatório. Tratando aqui um pouco de cada um desses sistemas, né? Características desse sistema. O sistema inquisitorial, o próprio nome já diz, né? Ele tem como característica as funções, o acúmulo das funções de acusar, defender e julgar uma única pessoa, né? Nós teríamos lá um juiz que ele é inquisidor e ele acumula todas essas funções. Naturalmente vai comprometer aí a imparcialidade, né? E isso aqui é um dos maiores problemas apontados para esse sistema processual. Sequência, nós temos aqui o sistema acusatório, e retomando, né, é o adotado pelo Brasil. O Brasil aqui no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal de 88, ele adota para si o sistema acusatório, né, que tem como características partes distintas. Então eu tenho uma parte que acusa e eu tenho uma parte que faz lá a defesa, né?
A acusação cabe ao Ministério Público, artigo 129, inciso 1, né? Compete privativamente ao Ministério Público o oferecimento da denúncia nas ações públicas, né? E aqui a outra parte, né? A outra parte seria aqui, aqui não seria julgar, né? Seria a defesa, né? Seria a defesa aqui. A defesa caberia lá ao defensor público, ao defensor dativo ou defensor constituído, que é aquele advogado contratado lá pela parte, né? E a função de julgar é do juiz, e esse juiz ele é autônomo, né? Esse juiz ele não está comprometido com nenhuma das partes, ele possui lá imparcialidade. Dando sequência, senhores, vale ressaltar que o sistema acusatório ele vem ao encontro, né? E vem ao encontro, não vai de encontro, mas vem ao encontro da imparcialidade. Há também a chamada gestão da prova, né? Onde uma corrente diz que o juiz não pode agir de ofício, e uma segunda corrente, que é a corrente majoritária, que diz que o juiz ele não é um mero espectador, mas ele pode sim fazer essa gestão na fase processual. Então veja só, com relação à gestão da prova, essa corrente majoritária que o Brasil, né, adota, diz o seguinte, ó, que o juiz, na fase inicial, na fase policial, lembrando que o sistema de justiça criminal no Brasil ele é dividido em fase policial, fase processual e fase de execução. Naquela primeira fase, na fase policial, o juiz ele não pode, por exemplo, ter gestão sobre a prova. O juiz ele não pode determinar de ofício, por exemplo, uma busca e apreensão, a devassa de um meio telemático, um telefone, por exemplo, um computador, um tablet. Ele deve ser provocado para isso, sob pena de nulidade. Já na fase processual, o juiz teria essa autonomia em busca lá da verdade mais aproximada possível, segundo o sistema que é majoritário no Brasil, né? Então vamos continuar, senhores. Na sequência, aqui tem uma diferença, um quadrinho que traz a diferença entre o sistema inquisitorial, e o sistema acusatório. Então vamos lá. As funções de acusar, defender e julgar são concentradas nas mãos de uma única pessoa, que é o juiz inquisidor. Já no sistema acusatório, uma separação das funções de acusar, defender e julgar, né? No sistema inquisitorial, naturalmente, nós temos aqui o comprometimento da imparcialidade. Passando para o sistema acusatório, há quase que uma garantia de imparcialidade, né? E a preservação dessa imparcialidade. Isso aqui é importante, ó. No sistema inquisitorial, o acusado ele é um mero objeto do processo. Ele não é um sujeito de direito. Já no sistema acusatório, o acusado ele é um sujeito de direito. A gestão da prova está concentrada nas mãos do juiz, que pode produzir provas de ofício. Isso, inclusive, essa produção de provas de ofício, inclusive na fase policial. No sistema acusatório, por sua vez, o juiz não é dotado do poder de determinar de ofício a produção de provas, já que essas devem ser fornecidas pelas partes, preponderando aquela exceção, né, de que na fase policial, o juiz poderia aí, produzir alguma prova de ofício, né? Em qualquer fase da persecução penal, o juiz é dotado de iniciativa acusatória, porque é ele mesmo que faz a acusação, né? Já no sistema acusatório, parte da doutrina admite certa iniciativa probatória residual do magistrado, que seria justamente aquela possibilidade de expedir, né, de ofício alguma produção de prova durante a fase judicial, jamais na fase policial. Como exemplo, nós temos lá o parágrafo único do artigo 212 do Código de Processo Penal. Então vamos lá, senhores. Terminando essa parte inicial, tratamos sobre princípios, né? Princípios aí aplicáveis ao processo penal. Temos o primeiro princípio, que é o princípio da presunção de inocência, também chamado de estado de inocência ou presunção de não culpabilidade. Você pode encontrar na doutrina aí
presunção de inocência, estado de inocência ou ainda presunção de não culpabilidade, né? E este princípio ele possui supedâneo, ele possui suporte convencional aqui na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, né? Que traz lá a presunção da inocência e possui ainda um suporte na Constituição Federal, né? Sobre a presunção de não culpabilidade nos seguintes termos, né? Eu tenho aqui no artigo 8º, parágrafo 2º da Convenção Americana, chamado de Pacto São José da Costa Rica, que toda pessoa acusada, deixa eu melhorar aqui esse traço, toda pessoa acusada de um delito tem o direito de que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada a sua culpa. E a Constituição Federal, artigo 5º, que no inciso 57, fala que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então percebam, senhores, essas garantias convencionais no Pacto São José da Costa Rica e essa garantia constitucional, ela diz o seguinte, ó, que até que o Estado prove que o acusado ele é culpado, ele deve receber um tratamento como se inocente fosse, né? O Estado ele não pode adiantar ações considerando que essa parte ele é culpado por aquele crime. E detalhe, né? Cabe ao Estado essa comprovação e não a parte provar que é inocente. O Estado que tem que provar que ele é culpado. Dando continuidade aqui, nós temos aqui algumas dimensões, né? Dimensões do princípio da presunção de inocência. Nós falamos que cabe ao Estado provar que determinada pessoa é culpada, né? E não a essa pessoa que tem que provar que é inocente. Então perceba, senhores, a primeira dimensão é uma dimensão interna. Interna ao quê? Interna ao processo. Dentro do processo, se manifesta através de duas regras. Regra probatória, cabe ao Estado provar que ele é o culpado, e uma regra de tratamento. Ele deve ser tratado como se não culpado fosse. E uma dimensão externa, uma dimensão por sua vez externa, que é fora do processo, o indivíduo deve ser tratado fora do processo como se fosse inocente. Naturalmente, senhores, que pode haver prisão antes do trânsito em julgado, como há, né? No Brasil, inclusive, a maioria dos presos são presos provisórios. O que é o preso provisório? É aquele preso que ele não tem condenação transitada de julgado. Mas por que então que ele está preso, se a regra é a liberdade? É verdade, mas a partir lá do artigo 312 do Código de Processo Penal, se a polícia demonstrar ao juízo algumas circunstâncias, por exemplo, como periculum libertatis, né, o perigo de estar solto, a garantia da aplicação da lei penal, entre outras garantias, é possível lá uma representação ao juiz para que essa pessoa fique presa, né? Mas o que não pode acontecer é ele ser preso sem essa fundamentação. Para que o juiz determine a prisão, ele deve lá fazer essa representação devida. Interna o processo, na regra probatória, impera o princípio do indúbio pro réu. O que é o princípio do indúbio pro réu? Na dúvida, beneficia-se o réu, né? Recai sobre a acusação, é a acusação, e aqui, né, na pessoa do Ministério Público, né, conforme artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, pessoa do Ministério Público, né, o ônus de provar a culpabilidade do acusado, além, e aqui é importante, além de qualquer dúvida razoável, né, e não deixe em provar a sua inocência. Então, quando fala aqui, ó, além de qualquer dúvida razoável, é porque se houver uma dúvida razoável, eu aplico este princípio aqui, indúbio pro réu, que ao fim e ao cabo quer dizer, na dúvida, beneficia-se o réu. E mais um detalhe, ao juiz não é dado proferido non liquid. O que é o non liquid?
é não julgar por não saber como fazê-lo. Às vezes ele se depara com uma situação muito difícil, fala, mas essa situação eu não sei resolver, isso eu não sei como fazer. Ele vai ter que fazer. Ele não pode proferir aí o chamado non liquid. Um outro princípio muito importante, né, do processo penal é o princípio do nemo tenetur si detegere. Nemo tenetur si detegere, que significa que ninguém é obrigado a contribuir com a sua própria destruição. Ninguém é obrigado a contribuir ou a constituir prova contra si mesmo. Neste caso, este princípio ele vem de maneira peremptória a vedar a autoincriminação, a vedar, né, e dizer que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, senhores, ele diz que ninguém é obrigado, mas se a pessoa quiser, ela pode, né? Um réu confesso, por exemplo, ele vai lá e confessa, olha, fui eu que matei o Joãozinho, o Pedrinho, foi por causa disso, disso, disso. Ele está constituindo uma prova praticamente cabal lá contra si. Agora, o que não pode acontecer é ele ser obrigado pelo Estado a constituir uma prova contra si, por exemplo, a fazer um exame, por exemplo, a dizer que foi ele, sob algum tipo de método de violência ou alguma coisa nesse sentido. Então, este princípio do nemo tenetur si detegere, ele possui previsão constitucional e ainda possui previsão convencional. Está na Constituição Federal e também está em convenções e tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, dos quais o Brasil aí é signatário, né? Na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto São José da Costa Rica, né? O artigo 8º ele traz como garantia judicial, né? Toda pessoa acusada de um delito tem o direito de que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada a sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem o direito em plena igualdade às seguintes garantias mínimas e vem trazendo lá. Ou seja, ele vai ser tratado como se inocente fosse. Eu tenho aqui uma presunção de inocência, tanto interna quanto externa, até que legalmente, ou seja, através do processo penal, seja lá comprovada a sua culpa, né? E este direito de não produzir prova contra si, do nemo tenetur si detegere, ele tem algumas consequências, né? Que é trazer a nulidade, né? Há aqui uma advertência contra o direito de não produzir prova contra si mesmo. O acusado deve ser advertido com relação a isso. Há duas correntes, né? Uma primeira corrente diz que não tem que avisar nada, né? Não tem que avisar nada. E uma outra corrente que é adotada pela Constituição Federal, ou seja, a que vigora no Brasil, né? Diz o seguinte, ó, é imposto o dever de advertência. Nós temos aqui, ó, artigo 5º, o artigo 5º, no inciso 63, fala assim, ó, o preso será informado. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. Ele pode ficar calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família do advogado. Isso aqui é chamado pela doutrina de aviso de Miranda, ou Miranda Rights, né? E a consequência? E se a autoridade não avisar? Policial ou autoridade judicial não avisar sobre esse direito, né? Pode acarretar a ilicitude das provas ali produzidas. O Código de Processo Penal, ele traz até um brocardo em francês chamado pas de nullité sans grille, ou seja, não há nulidade sem prejuízo. Se deste momento em que ele poderia ter ficado calado resultar algum prejuízo, pode acarretar, né? Pode acarretar sim aqui a ilicitude das provas, né? Este dever vale para as autoridades estatais, ou seja, para o delegado de polícia, para o juiz, né? E os particulares entendem o STF que não se aplica, por exemplo, em uma grande empresa que tem lá um processo administrativo interno lá para alguma questão, né? Não se aplica. Isso é direcionado para o próprio Estado, né? Um outro princípio muito importante dentro do processo penal é o chamado princípio do contraditório.
o que é o princípio do contraditório, né? É a ciência bilateral dos termos do processo e a possibilidade de contrariá-los. Então aqui eu tenho o juiz e aqui eu tenho as partes. Aqui eu tenho as partes, né? Aqui eu tenho a parte 1 e a parte 2. O juiz que está tocando aqui o processo. Tudo que uma parte trazer ao processo, a outra parte deve ter conhecimento, né? E deve ter conhecimento para poder justamente contrariá-los. Este é o princípio, a cerne, né? A cerne aí do princípio do contraditório, né? O princípio do contraditório. Ciência bilateral dos termos do processo e a possibilidade aí de poder contrariá-los. Tem previsão expressa na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 55, né? Nos seguintes termos. Diz assim, deixa eu mudar a cor aqui, vou colocar azul, né? Aos litigantes em processo judicial ou administrativo, perceba que tanto no Poder Judiciário como no processo que corre pela administração do Executivo, né? E aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos nela inerentes, né? Então tá aqui, tudo que é colocado no processo, cabe à parte ter lá acesso para poder contrariá-lo. É por isso que no inquérito policial não há falar em contraditório. A investigação preliminar, ela pode ser através do inquérito policial ou através do procedimento investigativo criminal instaurado lá pelo Ministério Público, né? Então, na investigação preliminar eu não falo em contraditório, justamente porque não é um processo. Percebam, senhores, quando o delegado de polícia ele instaura um inquérito policial, ou quando o promotor instaura lá um PIC, um procedimento investigativo criminal, isso não é um processo. Então é lógico que não vai ter contraditório, não vai ter citação. Quando o delegado junta uma prova, ele não tem que informar o investigado para ele contradizer aquela prova. Ele poderá contradizer essa prova, mas em juízo, né? Até porque o inquérito ele não busca provas, né? O inquérito ele busca elementos de informação. Esses elementos de informação, eles quando refeitos em contraditório judicial, na inteligência do artigo 155 do CPP, eles se tornarão então provas. Então vamos lá, senhores, dando sequência aqui, né? Já caminhando para o final. Então, o conceito de contraditório, né? O conceito de contraditório seria a ciência bilateral dos atos ou termos do processo e a possibilidade de contrariá-los, né? Eis o motivo pelo qual se vale a doutrina da expressão audiência bilateral, consubstanciada pela expressão em latim, né, audiatur et altera pars, ou seja ouvida também a parte adversária, né? E o contraditório ele possui alguns elementos. Primeiro elemento, né, do contraditório, a ciência bilateral. Tudo que é feito no processo por uma parte, a outra parte deve ter lá conhecimento. A segunda é a possibilidade de reação. Essa reação deve ser efetiva, real e trabalha uma ideia de paridade de armas. Quando fala aqui, deve ser efetiva e real, se o juiz perceber que a defesa é uma defesa pífia, que está mal feita, que o advogado é desidioso, sequer estudou o processo, no processo penal, o juiz pode considerar o réu indefeso. Considera o réu indefeso, suspende os trabalhos, intima lá o acusado para nomear outro defensor, né, um advogado, ou, se esse não o fizer, o juiz vai mandar lá o processo para a Defensoria Pública, né, justamente porque deve haver essa paridade de armas. Né, não há superioridade entre o Ministério Público e o advogado, né, ou o defensor público, ou o procurador do Estado, né, no caso da Procuradoria-Geral do Estado ou da União, em um processo, né? Só para nós superarmos aqui qualquer dúvida, né?
Temos aqui a súmula 707 do STF, que diz o seguinte, ó, constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não suprindo a nomeação de defensor dativo. Vamos lá mais uma vez, né? O que é isso aqui? Digamos que o Ministério Público vai lá e se convence da prática de determinado crime e faz lá o oferecimento da denúncia para o juiz. O juiz analisa, né, os requisitos de admissibilidade e diz, olha, a meu sentir, que não há crime, né, não há justa causa, não receba a denúncia. É possível um recurso, né, que é o recurso distrito. Quando o Ministério Público entra com o recurso, a parte que ainda não é réu, porque não tem processo, o processo inicia com o recebimento da denúncia, deve ser intimado para oferecer contra-razões a esse recurso. Não pode o juiz pegar e mandar direto para a defensoria. Não vou adiantar aqui, a defensoria já se manifesta, né? Por quê? Porque eu tenho o direito de me defender como eu bem entender. Eu posso nomear o advogado que eu quiser. E se eu não quiser, aí sim, por eu não poder ficar indefeso, aí sim vai entrar a defensoria pública no meu caso. Então aqui, senhores, já caminhando para o final, né, da nossa revisão, né? Ao fim e ao cabo, o princípio do contraditório, ele vem lá vedar, proibir qualquer tipo de decisão surpresa. Então, a regra é clara, né? Que está previsto no processo deve ser observado sob pena de nulidade. Ainda nós temos dois tipos de contraditório, né? Nós temos o contraditório para a prova, né? Para a prova, que é chamado de contraditório real. E nós temos um contraditório sobre a prova, que é o chamado contraditório diferido. Vamos lá. Senhores, olha só. Quando eu estou dentro do processo penal, eu tenho contraditório para a prova, né? Chamado de contraditório real. Por exemplo, nós vamos ouvir uma testemunha no processo. O Ministério Público vai perguntar e a defesa vai perguntar também, né? Determinada diligência, né? Quesito para perícia, isso vai ser feito dentro do processo. Porém, se estiver na fase inicial, deixa eu fazer um desenho aqui para vocês. Ó. Eu tenho aqui o sistema de justiça criminal, que ele tem a fase policial, a fase processual e a fase de execução. Aqui na fase policial, por exemplo, eu tenho um inquérito policial militar, aliás, acostumado aqui com a justiça militar, né? Inquérito policial, tem aqui o inquérito policial, e o delegado, ele pede aqui, por exemplo, uma interceptação telefônica. Uma interceptação telefônica. É claro, senhores, é lógico que a parte que tem o investigado que tem o seu celular interceptado, ele não vai ter contraditório. Porque se ele souber que o telefone está interceptado, ele não vai falar nada que o comprometa, né? Mas em algum momento ele vai poder contrariar essa prova? Vai. Ele vai. Quando este elemento de interceptação, né? Desculpe, este elemento de informação, quando esta prova cautelar, chamada cautelar, ingressar no processo, ele poderá, a sua defesa poderá fazer lá o contraditório diferido. Quando essa interceptação telefônica ingressar aqui dentro do processo, ele poderá, deixa eu melhorar minha letra aqui, né? Ingressar aqui dentro do processo, ele poderá sim fazer lá o seu contraditório. Por exemplo, ele pode dizer, deixa eu voltar para mim aqui a imagem, ele pode dizer o seguinte, olha, essa prova é ilegal, porque a interceptação telefônica, ela necessariamente exige alguns requisitos para ser autorizado. Por exemplo, tem que ser um crime punido com reclusão. Por exemplo, eu tenho que ter esgotado outros meios de prova. É como se fosse assim uma
única forma, né, de conseguir aquela prova. Pode ser que no contraditório diferido a defesa consiga lá descaracterizar a legalidade dessa prova, né? Então vejam, senhores, contraditório para a prova, contraditório durante a produção da prova, e aqui anote-se, né, no processo. No processo. Funciona como regra, os meios de prova são produzidos com o juiz e com as partes, né? Tem aqui o artigo 155, né? Artigo 155 do Código de Processo Penal, né? E nós temos o contraditório diferido, que é o contraditório exatamente sobre a prova, é a aplicação ou atuação do contraditório que ocorre após a produção da prova, no exemplo que nós demos lá, da interceptação telefônica, né? Temos aqui, né, prova pericial durante a investigação e quanto antes possível, a parte pode indicar um assistente técnico, né? Mas durante o inquérito, a fase policial, isso não é possível. Então, senhores, digamos que foi feita a interceptação telefônica. Lá no contraditório diferido, a parte pode dizer assim, olha, essa voz aí desse telefone não é do meu cliente, né? Eu quero um espectrograma de voz, ou mesmo dizer que não é um crime punido com reclusão, ou algo nesse sentido, né? Então, senhores, nós terminamos aqui a nossa revisão, né? Para você que vai fazer a prova, leia todo o conteúdo, leia o código, né? Há uma trilha pedagógica, né? Há uma trilha que leva ao sucesso. Leitura da lei seca, a leitura da doutrina, a resolução de questões e a aula, né? Então, a você, meu aluno, né? Muito obrigado, boa prova e nós nos vemos logo em breve. Até mais.